Meus queridos, a paz do Senhor. Amém. Eu acho que não carece de apresentação, porque todos aqui são alunos do seminário, né? Mas eu gostaria de falar com vocês o propósito do intensivão. Pelo que eu percebi, 99% dos alunos que estão aqui não participaram de outros trabalhos como esses que nós fazemos. Todos os anos nós fazemos um intensivão teológico voltado à doutrina pentecostal. Eu vou perguntar de novo, o Denner perguntou aquela hora, mas deixa eu só localizar. Quem participou daquela primeira edição da doutrina pentecostal? Muito bem. Então, geralmente essas aulas, né, é um pouco meio mesclada com adoração, oração, porque na verdade a aula pentecostal é assim mesmo, né? Mas eu quero apresentar a vocês aqui, talvez uma das alunas mais veteranas, mais antiga ainda que o Denner, a Cigleide. Fica de pé, Cigleide, por favor. A Cigleide fez parte do seminário teológico, talvez uma das turmas mais antigas, né? E eu quero que vocês dêem uma salva de palmas para ela. E no final, eu vou entregar uma patente. Ela vai ser a primeira mulher do seminário a receber esse broche aqui do seminário, né? E, na verdade, quando ela se formou, não tinha ainda aqueles protocolos que nós tínhamos. Então, fico muito feliz em recebê-la aqui. Essa igreja, quando começou a estudar, era de uma determinada denominação, que tinha algumas questões diferenciadas, né, da nossa doutrina pentecostal, mas ela entendeu que à luz da palavra de Deus, ela encontrou alguns pontos relacionados a isso. Bom, qual que é o objetivo da aula de hoje? Não é culto, então fica despreocupado, é aula mesmo. Eu não pedi para imprimir nenhum material porque eu quero usar apenas Bíblia com vocês. Apenas o texto, apenas a escritura. Então, a diferença é que nós não estamos lá no seminário, porque lá nós não temos um auditório com espaço. Então, todas as vezes que nós reunimos os alunos, nós nos reunimos em um auditório mais amplo para podermos atender a demanda. Hoje eu quero tratar com vocês sobre o empoderamento do Espírito Santo. Eu acredito que todos que estão aqui são pentecostais, ou pelo menos que creem na continuidade dos dons do Espírito Santo, ou que pelo menos creem na continuidade da ação do Espírito Santo. Mas muitas pessoas, ao iniciar a fé pentecostal ou ser parte da fé pentecostal, muitos desconhecem a própria doutrina no sentido de fundamentá-la. Muitas pessoas dizem, eu sou pentecostal, e falam com muita convicção. É inegável. E podemos perceber que muitas pessoas, ao dizer eu sou pentecostal e têm convicção da fé pentecostal, não conseguem fundamentar, dar base para aquilo que crê. E se tem uma oposição, que eu chamo de oposição muito fraca, que é o cessacionismo. O cessacionismo não encontra base bíblica para a continuidade daquilo que cremos. Mas hoje nós vamos entrar um pouquinho mais a fundo acerca da doutrina pentecostal e daquilo que nós chamamos de empoderamento do Espírito Santo. O que eu pretendo falar com vocês hoje? Eu pretendo argumentar sobre o que é o empoderamento do Espírito Santo, falar um pouco sobre o conceito de teologia, revelação e linguagem de Deus. Talvez eu vou ser um pouco exaustivo para algumas pessoas, vai ser um pouco chato no início, porque vou falar algumas palavras técnicas que é relacionado ao assunto, portanto eu vou falar as palavras e vou explicar as palavras, tá? E se você ouvir uma palavra que talvez
Na hora você não compreendeu e passou muito rápido, anota essa palavra, depois a gente conversa. Eu quero tratar sobre experimento ou experiência. O que nós conhecemos como experiência? Qual a diferenciação? Qual que é a diferença entre dopamina, histeria, emocionalismo e de fato uma experiência que envolve a emoção? Então nós vamos entender isso aqui hoje, é muito importante. E aí vamos entrar no coração da matéria, que é o empoderamento, e eu divido o empoderamento em duas partes. Não é fases, mas são partes. São dois ângulos, é como se nós utilizamos o óculos e ela tem duas lentes, e você precisa das duas lentes para que você possa enxergar com eficiência. Da mesma forma é a doutrina do empoderamento do Espírito Santo. Então, não é fases, porque se fosse fase, então significaria que uma pessoa que fosse empoderado pelo sentido soteriológico, e eu vou explicar o que é, deveria depois, por um tempo, ser empoderada pelo sentido missiológico. E eu também vou explicar o que é esse termo. Mas eu vou explicar por que não é fases, mas são dois ângulos. E no final, nós vamos trazer talvez um dos grandes desafios que nós enfrentamos hoje, principalmente no meio pentecostal. São N desafios. São vários desafios. Mas eu quero apresentar três desafios que têm sido, às vezes, negligenciado e não tem sido trabalhado. E é isso que eu pretendo fazer hoje. Nós vamos ter uma pausa depois para um café, e eu quero dizer a vocês que não é culto, não é palestra, é aula, ok? Bom, primeiro eu preciso apresentar a vocês o que é empoderamento. Essa palavra, no sentido moderno, ela tem um conceito muito voltado à questão social, às questões ideológicas. Essa palavra empoderamento, ela foi sequestrada, principalmente para o contexto moderno, nessa geração de hoje, para o uso de autonomia centrada no sujeito, ou seja, colocando o ser humano, o ser criatura, como alguém que precisa ser enfatizada, ser notada. E não é nesse sentido que nós vamos pensar ou tratar sobre o empoderamento do Espírito Santo. No empoderamento moderno, essa palavra também tem sido utilizada para afirmação identitária e emancipação social, quando alguém ganha destaque, seja qualquer segmento ou qualquer circunstância for. Quando alguém também utiliza essa palavra para a questão de oratória, evidência de personalidades. Quando alguém ela ganha um destaque no sentido de valor social em nome de uma causa, em nome de uma guerra, seja qual for sociológica, ideológica e etc. Esse tipo de empoderamento não é o empoderamento do Espírito Santo. Porque o empoderamento moderno, o empoderamento que aí está, que aí se prega, é o empoderamento que coloca a criatura em evidência, de modo geral. Por isso você vê, então, por exemplo, no contexto feminismo, né, o empoderamento da mulher, colocando a mulher em evidência. Não é nesse sentido. Essa palavra, de forma pejorativa ou de forma sequestrada, ela tem sido utilizada para esses conceitos. Não é isso que nós tratamos. Não é isso que se trata o empoderamento do Espírito Santo. Porque a palavra já está falando, é empoderamento do Espírito Santo. Então, o que de fato é o empoderamento do Espírito? Eu vou sintetizar com uma frase. É a humilhação total da criatura e exaltação total do Criador.
ok? É o esvaziamento total do ser criado. O homem, a mulher, desaparece na sua totalidade, não há evidência, não há destaque humano, não há antropocentrismo. O que significa antropocentrismo? O homem, no sentido espécie humana, no centro das coisas. O empoderamento do Espírito Santo, que é o empoderamento bíblico, não é autoexaltação espiritual. Por quê? Porque se existe o empoderamento sociológico, ideológico e etc, etc, até no contexto religioso, também existe empoderamento humano. No contexto religioso. E eu já começo aqui com uma provocação. Uma provocação. Na igreja não existe ícones. Ponto final. Não existe ícones. Toda igreja que trata qualquer criatura como ícone, ela já está esvaziando o Criador. Então, podemos ter baluartes, podemos ter pessoas que contribuíram para a história, para a evangelização, e isso é biblicamente honrável, honroso. Portanto, não existe ícones. Nenhuma igreja pode celebrar uma pessoa e atribuir àquela pessoa o crescimento da igreja. Isso é antibíblico. Olha que coisa fundamental. A igreja cresceu porque fulano trabalhou. Não é fulano que traz o crescimento da igreja. E isso é antropocentrismo. É empoderamento humano religioso, é autoexaltação espiritual. Então, quando nós entendemos que a igreja não tem ícones, qual é a pessoa em evidência na igreja? É Cristo. E quem leva isso é o Espírito Santo. Então, nós pentecostais, porque cremos no poder de Deus, porque cremos na ênfase do Espírito, porque cremos que o Espírito Santo distribui dons e usa pessoas, nós temos uma tendência natural, humana, de misturar honra com exaltação humana. Nós temos essa tendência. Honra é uma coisa. Correto? Honra é bíblico. É uma coisa. Paulo até ensina isso. Mas trazer esta pessoa no centro, torná-la como ícone, torná-la como fundamento, é um perigo muito grande. É como se nós roubássemos a igreja de Cristo para a pessoa. Então, o que é de fato empoderamento bíblico? Digam todos comigo, é a capacitação, concedida pelo Espírito Santo. Quando nós falamos de capacitação concedida pelo Espírito Santo, não estamos tratando aqui de capacitações naturais, como por exemplo a que vocês estão fazendo aqui hoje, como vocês que são alunos do seminário teológico, que estudam no seminário, que estão investindo no seu conhecimento. Alguns têm suas motivações, outras são justas e outras são duvidosas, mas não importa, você está investindo, correto? Você está buscando, isso é um tipo de capacitação. Não é esse tipo de empoderamento que eu estou falando, isso aí não é o empoderamento aqui do Espírito. Essa capacitação do Espírito Santo aqui é o Espírito que dá à pessoa, ao indivíduo, não para a pessoa. Porque nós precisamos consertar uma visão muito grande que tem sido equivocada em nosso meio. Os dons, as operações, as capacitações do Espírito Santo através da vida de alguém não é para a pessoa.
é para a igreja de Jesus, é para o benefício do corpo de Jesus. Então, quando nós olhamos para a Escritura, principalmente quando você vai ver a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, 11, que ele apresenta os dons ministeriais, que o Dani fez uma síntese daquilo que tratamos no outro intensivão, que é os dons de Cristo. Qual que é o objetivo? Para edificação da igreja. Edificação da igreja. Correto? E ministério nada mais é do que o quê? Servir. É servir. Servir com o quê? Com a capacitação que o Espírito nos concede. E detalhe, qual é o crivo que o Espírito utiliza para capacitar alguém? Nós vamos ver isso logo à frente. Não é baseado no pedigree, não é baseado no currículo vitae, não é baseado na origem familiar, tem nada a ver com isso. A capacitação do Espírito Santo tem a ver inicialmente com o novo nascimento. O novo nascimento. O empoderamento do Espírito Santo reordena o que, queridos? Afetos, vontade, e gera em nós uma identidade em quem? Em Cristo. O que significa reordenar afetos? O ser humano tem 4 necessidades. Primeira, o ser humano tem necessidade biológica. Então, necessidade é uma questão humana, porque Deus não tem necessidades. Necessidade é uma condição da humanidade. Então o ser humano tem a necessidade biológica, e essa necessidade precisa ser suprida. Nós poderíamos aqui destacar muitos itens, sabe? Dentro da necessidade biológica. Precisamos comer, precisamos do calor, precisamos do frio, precisamos das 4 estações, precisamos do oxigênio. Correto? E aí vai. A segunda necessidade que nós temos é psicológica. E a necessidade da psique está relacionado, por exemplo, ao afeto, amor, carinho, diálogo, psique. A terceira necessidade é sociológica. Sociológica. O ser humano precisa se socializar. É uma necessidade da humanidade. E a quarta necessidade é espiritual. Então, o ser humano tem a espiritualidade dele e precisa ser suprida. Toda vez que eu toco nesse tópico, eu falo do filme. Que quem já foi meus alunos aqui nessa aula vai relembrar daquele filme do naufrágio. Quem já assistiu aquele filme do naufrágio? Exatamente. Quando ele foi parar numa ilha, ele ficou tão solitário que ele conversava com uma bola. E o nome da bola era Wilson. Porque o ser humano, ele tem necessidade de socializar. O próprio Deus, ele viu Adão, estava sozinho, e Deus disse, não é bom que ele fique só. São 4 necessidades. E essas 4 necessidades não veio a partir do pecado. Já veio na origem do homem. Já veio na origem da criatura. O homem ainda perfeito no Éden. Qual que é o problema? O problema é que o pecado desordenou essas necessidades. O pecado corrompeu essas necessidades. A queda do ser humano trouxe desordem dessas 4 necessidades. Então, as necessidades biológicas, psíquicas,
sociológicas, espirituais, descaminhou o homem para a vereda errante, para o caminho errante. E cada vez mais a maldade, que é a sombra do pecado, foi corrompendo esses afetos, essa vontade. E cada vez mais que o ser humano foi sendo desordenado dessas necessidades, os seus atributos de humanidade foi cada vez mais se afastando do seu Criador, porque o ser humano na sua perfeição era muito parecido com o Criador. E aí o pecado foi tornando ele cada vez mais parecido com o adversário, com o próprio diabo. E aí, lá na faculdade de Direito, eu ouvi os professores falando assim: eu não sei porque os crentes falam que quem morreu no pecado vai para o inferno. O inferno já está aqui na terra. Porque há coisas que você duvida, que até Deus duvida, que o ser humano é capaz de fazer, da maldade que ele é capaz de realizar. Porque esses afetos, a vontade e etc., estão desordenados pelo pecado. O empoderamento do Espírito Santo é reordenar isso. O Espírito Santo, ele é a pessoa que passa a habitar nesta casa que estava em desordem, onde os afetos estavam desordenados, onde as vontades estavam desordenadas. E aí você percebe que a coisa está tão feia, que as pessoas se identificam com cachorro, com gato, com boi, com coati, mas ninguém se identifica com Cristo, do pecado, homem caído no pecado. É assim ou não é? E essas ideologias vão aparecendo, é coisa absurda. A ideia da ideologia de gênero, espiritualmente por trás, é satânica. Porque na verdade quer roubar a identidade de você, porque a identidade de homem e mulher é uma identidade do Criador. E fez Deus o homem à sua imagem e semelhança, e o fez macho e fêmea. Não é questão biológica apenas. Não tem nada a ver só com questão de cromossomos. Tem a ver com a questão teológica, porque está ligado à identidade do Cristo, do Criador. Compreendem isso? Isso é extremamente importante. O Espírito Santo, nesse empoderamento, ele traz duas vias. A via soteriológica, que significa isso? Novo nascimento. Porque a palavra soteriológica vem de doutrina da salvação. Aquilo que está relacionado à salvação. Então, o Espírito Santo, ele gera em nós uma nova criatura. E isso na doutrina bíblica se chama regeneração. O que é regeneração? Diga comigo, reset. Total. Reset total. Quem sabe o que é reset aí? Levanta a mão. Deu um problema no aparelho do celular, não consegue atualizar, pau, dá reset nele. Configuração original. Não é assim? O modem está dando problema, dá um reset no modem. Vai voltar o sinal. Reset é zerar tudo. Esse empoderamento soteriológico, que é a nova criatura, é um novo nascimento de fato. O próprio Espírito Santo, ele gera em nós uma nova mentalidade e um novo coração. E eu digo a vocês, essa nova mentalidade e esse novo coração não tem resquícios da velha criatura. Não tem. E nós vamos visualizar isso. Por quê? Paulo, falando na sua carta, a sua grande carta da salvação, os alunos aqui que já estudou as epístolas, qual que é o grande tratado de Paulo sobre salvação? Carta de Romanos.
no capítulo 12, depois do versículo 1, quando ele vai tratar sobre o culto racional, que é o sacrifício vivo, ele vai dizer assim, ó, não vos conformeis, e o que mais? Exatamente, isso é mudança. Esse conformeis é se amoldar, não se deixar ser moldado por este mundo. Mundo aqui é o sistema corrompido. Por quê? Porque a sua mente já foi mudada, já foi transformada. E essa mudança, esse novo nascimento, não acontece por mim mesmo. Eu não tenho poder por mim mesmo de nascer de novo. Eu não tenho essa capacidade. Nenhuma religião tem essa capacidade. Nenhuma filosofia tem essa capacidade. O único que pode fazer alguém nascer de novo é o Espírito Santo. Somente Ele, porque isso é algo sobrenatural. Vocês percebem uma pessoa, por exemplo, que durante muitos anos, perdida, escrava de vícios, a sua mente, seu estado cognitivo, suas emoções, seu corpo, já está tomado pela química, pelas drogas. E às vezes a família, aquela pessoa, anos e anos e anos e anos em clínica de tratamento, o Estado, o governo, investe tudo isso. Aí quando o evangelho verdadeiramente, em letras garrafais e caixa alta, digo novamente, quando verdadeiramente o evangelho entra, há uma mudança radical. Sim ou não? Pode 1 minuto a pessoa liberta. Em 1 segundo a pessoa liberta. Aquilo que às vezes a química não pôde fazer, não é? Aquilo que às vezes um grupo de pessoas que investiram muitas coisas e não conseguiram fazer, reordena afetos, vontade, e aquela pessoa começa então um crescimento. É como um bebê que acabou de nascer, acabou de dar à luz, e esse bebê agora começa a crescer com uma nova identidade, nova linguagem, nova aparência. Ok, queridos? Amém? Amém? Por isso que tem dimensão soteriológica. Só que aí tem uma questão muito importante, que nós vamos tratar com detalhes. Não é só nascer de novo, esse empoderamento do Espírito Santo. Imaginem vocês comigo uma criança que nasce, e essa criança que nasce, ela só vai viver para comer, beber e dormir? Não. Uma pessoa que nasce, ela vai ser educada, ela vai ser instruída, para quê? Para dar resultado no mundo. Porque uma pessoa que não dá resultado no mundo é uma pessoa inútil. É inútil. Alguém que não gera resultados no mundo, não produz frutos no mundo, é a pessoa que viveu sem utilidade. Sem utilidade. Ocupou espaço. Ocupou espaço nesse globo, nessa casa maravilhosa que chamamos de terra. Não é verdade? Não deixa um legado, não plantou nenhuma árvore. É inútil. Então uma pessoa que nasce, ela não só come e bebe, ela não é só instruída, agora ela vai passar a aprender e depois amadurecer, desenvolver para gerar outras pessoas, para formar outras pessoas, para contribuir com outras pessoas que virão. Assim é o empoderamento do Espírito Santo. Aquele que nasceu de novo, aquele que de fato foi salvo em Cristo Jesus, a maior prova que de fato ele nasceu de novo, porque a fé sem obras, ela é o quê? E o que significa isso à luz da Bíblia? Uma pessoa que diz que é salva, eu fui salvo, mas as suas obras não gera esse resultado,
então essa salvação é falsa. Não é uma verdadeira salvação. Ele pode estar convencido de uma religião, pode estar convencido de uma fé, pode ser cômodo fazer parte de um segmento cristão, mas não nasceu de novo, porque é uma pessoa que nasce, cresce e gera frutos, que é obras. Para nós pentecostais, como nós enxergamos isso? A salvação é o presente de Deus, sim ou não? Só que para nós, reter esse presente para nós é ser ingrato com o reino de Deus. Por isso cumprimos uma ordenança que é o ID. Só que essa ordenança nós cumprimos para produzir resultados e produzir frutos, gerar discípulos. Portanto, o mundo que aí está, é um mundo livre da maldade ou é um mundo que está em guerra? Está em guerra. As hostes e potestades estão aí e a igreja milita contra ela. E esta igreja não pode militar desarmada. E aí vem o empoderamento missiológico. Porque ela não luta contra estas hostes, potestades e maldades apenas com a ideia do evangelho. Ela luta com poder. Ela luta com o poder de quem? Do Espírito Santo. Amém, queridos? Amém. Então, qual é o tripé disso aqui? Seu alvo é quem? E que mais? E o que mais? A missão. Então o empoderamento do Espírito Santo vai levar a essa tridimensão, glorificando a igreja a Cristo. A igreja cada vez mais passa a representar a pessoa de Cristo na terra. Deixa eu explicar para vocês. A igreja não é o corpo de Cristo? Sim ou não? Sim. Perfeito. Assim como Israel foi chamado por Deus na antiga aliança para ser um modelo de justiça, de verdade, de caráter, de pureza, de equidade, na antiga aliança, o Senhor convoca a igreja, estabeleceu a igreja para que ela seja o modelo de justiça, de equidade, de verdade, de comunhão. Se tem um lugar que não pode ter diferença, é na igreja. Se tem um lugar que não pode ter discrepâncias, independente de classes sociais, etnias, influências e etc, etc, é a igreja, porque é a obrigação dela, segundo a luz da palavra de Deus, representar a pessoa de Cristo. O mundo deve olhar para ela e enxergar nela Cristo, porque ela é o corpo de Cristo. Mas aí que está, se tem um lugar que é difícil, mais difícil, é na igreja. E eu vou lhe explicar por quê. Porque na igreja, gente, só tem gente ruim. Ninguém é bom. Jesus veio para os enfermos ou para os que são sãos? Ou só gente braba? É ou não é? E aí, como é que faz agora? Como é que essa comunidade, esse povo, ex-zelote, ex-fariseu, ex-publicano, como é que vai colocar todo mundo agora na mesa, pastor Reis? E chamar todo mundo de irmãos? Porque todo mundo tem diferença. Todo mundo tem desafetos. E agora, como é que faz? Aí entra o Espírito. Porque é o Espírito que convence. Só o Espírito pode nos fazer perdoar. Só o Espírito pode nos fazer reconciliar. Porque se tem uma das coisas mais difíceis na vida, é a obra da reconciliação. O trem difícil, né? Porque a reconciliação é você
chamar o desafeto e colocar na mesa de novo para comer junto. Como é que faz? É difícil, não é? Só o Espírito Santo pode fazer isso. Então, etimologicamente falando, nós só estamos começando. O empoderamento traduz a ideia do que, queridos? Capacitação e o que mais? Habilitação e fortalecimento. Capacita, habilita e fortalece. Esse aqui é o dunamis. É o poder do Espírito. E esse dunamis, esse poder é uma explosão do Espírito. Porque se não for assim, o morto não ressuscita. O morto não pode vir à vida. Ele não pode ser vivificado. Correto, irmãos? Amém? Vamos abrir então João capítulo 7. Versículo 37. A maioria já conhece esse texto, já grifaram esse texto, mas vamos verificar isso aí. Aqui é uma cadeira, né? João 7,37. E no último dia, no grande dia da festa, Jesus se colocou de pé. E o que ele disse? Se alguém tem sede, vem a mim e beba. E o que mais? Quem crê em mim, como diz as Escrituras. É óbvio que todos aqui já passaram por bibliologia e já aprenderam que quando Jesus cita Escrituras aqui, ele está fazendo menção do Antigo Testamento, que é o Tanakh, não é isso? Que está dividido em 3 partes para eles lá, não é? Não era isso? O Pentateuco, a Torá, os escritos, os profetas, não era isso? Muito bem. Então ele está fazendo deferência ao Antigo Testamento. E ele está falando, quem crê em mim, como diz a Escritura, o que a Escritura aponta? Aponta que ele é o Pai da eternidade. Se ele é o Pai da eternidade, ele é criatura ou ele é o Criador? Perfeito. Ele é Deus forte, Emanuel, Deus conosco, Príncipe da paz, etc. Só que eu acho interessante que quando nós vamos ler os evangelhos, ou quando nós vamos ler a Bíblia, a hermenêutica tradicional, e eu tenho certeza que praticamente todos aprenderam isso, a hermenêutica tradicional coloca apenas Jesus como a temática central de todos os livros da Bíblia. Sim ou não? Perfeito. A Bíblia aponta para Cristo, não é? A Bíblia revela Cristo, de Gênesis a Apocalipse. Mas a teologia brasileira, ela herdou da teologia tradicional essa temática, e você pode perceber que o Espírito Santo, nos seminários, nas escolas teológicas, só é tratado na matéria do Espírito Santo. Ponto final. Mas o Espírito Santo também está em todos os livros. Ele está aí. E em cada livro da Bíblia, ele é apresentado na pessoa, junto com o tema de Cristo. E olha só, e eu gosto de João, não só de João, mas eu gosto de enfatizar João, porque João, quando ele vai enfatizar a divindade de Cristo, e ele apresenta Jesus como eu sou a porta, eu sou o pão, né? Eu sou a videira verdadeira. Ele apresenta também o Espírito Santo como água. Até indico a vocês a leitura da obra de Craig Kinnear, O Espírito Santo nos Evangelhos. Anotem aí para vocês não esquecerem. O Espírito Santo nos Evangelhos. E ele vai mostrar isso. E João, ele vai mostrar o Espírito Santo como água. E observe aí, ó. Jesus disse assim, olha, quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão dentro dele e dela. Jesus não fala diretamente que é a pessoa do Espírito Santo.
Quem explica isso é João que está explicando aí. Leia o versículo 39, que está entre parênteses. E dizia ele, de quem? Do Espírito Santo. Porque não tinha sido dado ainda, não tinha sido entregue, porque ele não tinha sido glorificado. Então quem explica isso aí, essa narrativa de Jesus, é João. Só que João só vai explicar isso aí depois que tinha recebido o Espírito Santo, que tinha sido batizado com virtude e poder. Aí João depois já tem clareza da doutrina do Espírito Santo, e ele agora está escrevendo o testemunho de Cristo, e agora ele escreve e ele interpreta a palavra de Jesus aí. E dizia ele do Espírito Santo. Correto? Vamos lá agora no capítulo 20, ainda de João, no versículo 22. Observem que agora Jesus ressuscitou, foi glorificado, atravessou a parede aonde estava os discípulos amedrontados naquela casa, entrou lá dentro, soprou sobre eles e disse o quê? Recebei o Espírito Santo. E eles receberam. Sim ou não? A partir daquele momento foi gerado neles. Foi gerado. E eles agora começam a produzir o fruto. Esse fruto do Espírito foi gerado dentro deles e agora começa a crescer. E agora começa a germinar. Qual é a diferença do antes e o depois? Observem. Antes deles terem recebido o Espírito Santo, em João 20, 22, estavam amedrontados. Sim ou não? O Pedro tinha medo até da escrava, que não podia fazer nada contra ele. Nada. Ela não tinha direito nem de denunciar. E ele teve medo da escrava. Ah, tu é um deles. Não, não sou não. Negou. Só que quando ele recebeu o Espírito Santo ali em João 20, 22, a partir daquele momento, junto com os outros, eles ficaram orando, buscando o revestimento do alto. E aí vem a pergunta que não quer se calar. Se eles receberam o Espírito Santo em João 20, 22, qual a necessidade então de ficar orando para ser revestido de poder? Porque eles receberam o Espírito Santo aí, sim ou não? E ninguém pode especular, não, aqui foi apenas um freelance. Não, Jesus é literal aí. Ele não está sendo metafórico, é literal. Sim ou não? Não é metáfora. Recebei o Espírito Santo. Eles receberam. Então, se eles receberam o Espírito Santo ali, por que ficar 10 dias orando? Senhor, manda o Espírito Santo, manda o Espírito Santo. E aqui é onde que muitos cessacionistas caem em cima dos continuistas, porque os pentecostais não sabem explicar esse lapso. E eu já vi essa pergunta. Se eles receberam o Espírito Santo, então, lá em Atos 2, como é que explica, então, lá em João 20? Quando Jesus ressuscitou e falou, recebeu o Espírito Santo. Aí entra. Naquele momento, eles foram o quê? Regenerados pelo Espírito. O Espírito gerou neles. Gerou neles o fruto. E aí é aquilo que nós chamamos de empoderamento, o quê, queridos? Soteriológico. Esse empoderamento soteriológico, o que gera? Gera o fruto, santificação. Vamos abrir então a Bíblia em Tito 3:5, Romanos 8:9 ao 16 e 1 Coríntios 12 ao 13. 1 Coríntios 12, versículo 13. Eu quero pedir 3 pessoas que possa ler para mim, Tito 3:5, outro que lê Romanos 8, do versículo 9 ao 16, vamos ler o texto, e o outro que vai ler 1 Coríntios 12, versículo 13.
O irmão que levantou a mão, lê para nós então Tito 3,5, por favor. 3:5. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Então aqui começa o empoderamento soteriológico. Quem pode ler para nós Romanos, capítulo 8, versículo 9? Lê para nós. Romanos capítulo 8, versículo 9. Ao 16. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se de Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto, por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele dos mortos ressuscitou a Cristo, habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará o vosso corpo mortal pelo Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores, não a carne, para viver segundo a carne. Porque se viveres segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificares, as obras do corpo vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estades em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clama Abba Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Nesse momento, quando nós recebemos o Espírito Santo que nos regenera, nos leva a Cristo e Cristo nos justifica diante do Pai, nesse momento o Espírito de Deus nos batiza no corpo de Cristo. E esse é o primeiro batismo. Esse é o primeiro batismo. Vou repetir. O Espírito Santo te coloca, te integra, te imerge no corpo. Mas atenção, você não imerge no corpo para ser santificado no corpo. Ele já te purifica antes. Entenderam? Ele já te limpa, ele já te purifica, já te lava, ele te gera e já te coloca como filho no corpo. Esse é o primeiro batismo. Onde está isso? Quem lê para nós? 1 Coríntios 12, 13. Leia, Brendo. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus... Foi batizado? Em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Em uma versão clássica está escrito assim, ó, e batizados pelo Espírito no corpo. E esse é o primeiro batismo. Agora, olha o que eu vou dizer. Quando a palavra não lava o coração, porque Pedro fala isso, vós foste lavado pela água da onde? Da onde, queridos? Da palavra. Quando a pessoa não nasceu de novo, ela pode andar no meio do corpo, mas não é do corpo. Compreenderam isso? É um Balaão. O Balaão é o não do povo. E as suas obras, e os seus resultados, e os seus frutos são para a morte. Tudo que gera é morte. Divisão, rebelião, fracasso, pecado e etc. Mas quando é purificado pelo Espírito, regenerado pelo Espírito, e nasceu de novo pelo Espírito, ele é colocado no corpo e agora ele passa a receber vida em Cristo. Porque a cabeça é quem?
é Cristo. E como pode um membro morto estar no corpo de Cristo? Não fica morto. Então esse é o primeiro batismo. Então tem muitas pessoas, pode ter muitas pessoas, que estão às vezes enganadas, convencidas de uma fé que ela mesma não conhece. Às vezes foi colocado por tradição, às vezes foi colocado por convicções construídas, mas não tiveram a experiência do novo nascimento. Porque o novo nascimento nos faz serem cursados, imergidos no corpo de Cristo. Então, o primeiro batismo é o batismo no corpo de Cristo. Você vai ver isso, Paulo falando em Efésios. Só há um Senhor, só há um batismo. É que quando ele fala só um batismo, ele não está falando do batismo nas águas. Leia o contexto. Ele está falando do batismo no corpo de Cristo. Porque não tem como ter dois batismos no corpo de Cristo. É uma vez só. Uma vez que você foi colocado no corpo de Cristo, você já é membro desse corpo. Amém, queridos? Amém. Esse é o ponto. Então, como entender isso aqui? Qual a diferença disso aqui? Muitos dos nossos irmãos, repito a expressão, muitos dos nossos irmãos cessacionistas, eles não creem no batismo no Espírito Santo, talvez da forma como cremos, porque eles entendem que esse um só batismo está relacionado a isso. Mas aqui é a teologia de Paulo. Você tem um óculos com duas lentes, a lente do lado direito ou do lado esquerdo é Paulo, e a outra lente é Lucas. E aí eles enxergam a interpretação da Escritura apenas com uma lente, com os olhos de Paulo apenas, com a ótica de Paulo apenas. E na ótica de Paulo, ele fala do batismo no corpo de Cristo. Ok? Do corpo de Cristo. Aí vem o segundo batismo. Qual que é o segundo batismo? Lucas 24, 49. Vamos ler. Esse texto é conhecido de vocês, principalmente os canela de fogo. Reitor, quando Jesus fala a Nicodemos que é preciso da ceia da água do Espírito, ele falando, eu penso dois batismos aí. É. Porque Nicodemos já era crente? Era crente, né? Não cria em Deus? Então ele não era incrédulo, né? Pois é. É isso aí. Vamos lá. Lucas 24, 49. O que está escrito? E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Vamos entender de forma cronológica. Eles já tinham recebido o Espírito Santo. Tinha ou não tinha? Tinham. E aí Jesus falou assim, a promessa que vocês vão receber agora é de quem? Promessa de quem, queridos? Deus. Do Pai, não é? E ele prometeu isso quando? Em Joel? Exatamente, ele prometeu isso lá. Só que a promessa lá em Joel, vamos abrir lá, rapidinho. Joel 2, 27. Dá uma olhadinha, não precisa ler não, só para vocês olharem o contexto. A promessa lá, a princípio, pastor Reis, era para Israel. Não era para a igreja. Pastor, onde você vai chegar? Calma aí, vamos ler o texto aí. Vamos ver isso aí. Olha o que está dizendo aí, ó. E naquele dia Israel não será mais envergonhado, pastor Divino. Não será mais envergonhado. É uma promessa que Deus está fazendo para Israel. Não é? E aí, Deus fala que Israel naqueles dias, que Joel está se referindo aí, vai profetizar, vai ter visões. Não é isso? Se você for lendo os versículos posteriores, você vai descobrir que os dias contemporâneos com esse derramamento do Espírito, haverá sinais escatológicos também. A igreja nem aparece nesse cenário aí. A promessa, a princípio, é para Israel. Ele está falando, naqueles dias Israel não será mais envergonhado.
Mas, professor, aonde é que nós entramos nesse assunto aí? Ah, agora sim. A gente entra quando Pedro vai discursar no derramamento. Lá em Atos 2:4, que todo mundo já conhece. Vamos lá. Eu quero que vocês grifem, destaquem na Bíblia uma expressão. Esta expressão é o que vai dar assunto hoje aqui. Olha a expressão que Lucas utiliza em Atos 2:4. E todos foram o quê? Cheios. Olha, eu não entendo Lucas agora. Eu não entendo. Será que ele é meio... Será que ele não pensa igual João? Será que ele não pensa igual João? Porque João, quando vai narrar o testemunho de Cristo, João fala assim que eles receberam o Espírito Santo. E agora, Lucas vai dizer, e todos foram cheios do Espírito Santo. Parece que Lucas está querendo arrumar uma confusão aí, ó. Não é? Só que Pedro vai fazer uma hermenêutica pentecostal. Olha a interpretação que ele utiliza. Quando ele vai explicar o que está acontecendo, ele fala assim, ó, isso aqui é o que foi profetizado por quem? Por Joel. E eu gosto da observação que o saudoso mestre Antônio Gilberto faz. O Antônio Gilberto destaca assim, ó, Joel fala naqueles dias. Quando Pedro vai usar esse texto para interpretar, ele fala, e nos últimos dias. Pedro só altera isso aqui. Por que será? Primeiro, quando Joel diz naqueles dias, ele está se referindo ao período escatológico. Quando Pedro disse nos últimos dias, ele está dizendo o seguinte, o período escatológico acaba de iniciar agora no derramamento do Espírito. Então, a igreja em 2026 não está vivendo agora os últimos dias. Os últimos dias já iniciou em Atos 2. A partir de Atos 2 iniciou-se a era escatológica. Para quem não está ainda assimilado com o termo, era escatológica é os últimos tempos. Os últimos tempos não começará depois do arrebatamento da igreja. Quem está pensando nisso está enganado. Olha a expressão de Pedro. Ele fala, ele replica a expressão de Joel e ele altera isso aí. Ele fala, e nos últimos dias. Por quê? Porque ele já está interpretando a fala de Joel e já está aplicando. Olha, naqueles dias que Joel está falando lá, é os últimos dias agora, é agora. Derramarei do seu espírito, do meu espírito. Vocês estão acompanhando? Amém. Muito bem. Então, no primeiro batismo, o agente que batiza é o Espírito Santo. O Espírito Santo que te regenerou, nasceu de novo, te formou uma nova pessoa, mudou seu pensamento, seu coração, transformou internamente, agora ele te coloca no corpo de Cristo, ou seja, te imerge. Isso é batismo. É o que Paulo explica nas suas cartas. Agora Jesus quer te batizar no Espírito. É o contrário. Compreendem isso? E esse batismo no Espírito, o agente batizador é o próprio Jesus. A promessa é o Pai que fez e o agente batizador é Jesus. Só que muitas pessoas esquecem de um detalhe muito importante, que desse período de João 20 e 22, que eles receberam o Espírito Santo, até Atos 2:4, o que eles ficaram fazendo? Churrasco, foi isso? Retiro espiritual. Foi isso? Nada contra, não estou dizendo isso. Foi isso? Não. O que eles ficaram fazendo? Ah, não fala sem medo, gente. Orando. Unidos, juntos. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. 10 dias orando, dá para limpar de todos os pecados? É claro que é uma fala muito... No sentido seguinte, acho que 10 dias tem muita confissão. Tem ou não tem? O que eu quero dizer é o que John Fletcher, o grande teólogo metodista no período de John Wesley,
foi o teólogo que trouxe a expressão batismo no Espírito Santo. Foi o teólogo que enfatizou a segunda bênção do derramamento do Espírito. A teologia da santificação. E sabe o que eu acho interessante? 10 dias orando, eles confessaram, se humilharam, se quebrantaram. Em outras palavras, sintetizando, esvaziamento total do ser humano para ser cheio de quem? Esvaziamento total do ser humano. Então, uma pessoa que deseja ser batizada no Espírito Santo, ela precisa se esvaziar. Como que se esvazia? Eu vou tratar isso com mais detalhes depois. Mas uma das coisas que esvazia é a confissão de pecados. A confissão tem um poder tão grande que a pessoa retira todos os bagulhos que estão dentro dela. Aí há um derramamento pleno, cheio do Espírito Santo. Por isso que começaram 500 pessoas e quando houve o derramamento estavam quase 120. Porque ninguém fica 10 dias orando se não já tiver o Espírito Santo. É ou não é? Ninguém tem sede 10 dias buscando se já não tiver o Espírito Santo. Porque é o que o irmão leu aqui na carta de Paulo, que clama, Abba, Pai. O Espírito que está em nós clama, Abba, Pai. Espírito de adoção, gera em nós isso. Que coisa linda, gente. E a partir desse momento acontece o segundo batismo. Nós utilizamos o termo batismo porque quer dizer imergir. E aí Jesus te batiza no Espírito. Se o Espírito Santo no primeiro batismo gera em nós os frutos, e esses frutos é a identidade de Cristo, o fruto é a identidade de Cristo. Agora, olha que coisa interessante. É a identidade de Cristo manifesta pelo fruto do Espírito. As manifestações dos dons, do poder do Espírito Santo, é as operações do Espírito Santo para evidenciar a pessoa do Espírito Santo. E a pessoa do Espírito Santo glorifica quem? A Cristo. Jesus falou isso aí. E ele me glorificará. Ok, irmãos? Então, quando nós recebemos o batismo no Espírito Santo, que é Jesus que nos batiza, e depois eu vou provocar um pouquinho mais, um pouquinho de polêmica, porque existem muitos efeitos dopaminérgicos que as pessoas dizem serem batizadas no Espírito Santo e não são. Nós vamos ver isso depois, né? Muita dopamina, muita droga da felicidade no cérebro. Fui batizado no Espírito Santo e fala até sílabas estranhas. Porque nós pentecostais temos autoridade para falar dessa doutrina porque nós cremos no batismo no Espírito Santo. E se nós não zelarmos por essa doutrina que é santa, essa doutrina que é bíblica, nós, desculpe a palavra, nós seremos escrachados por aqueles que zombam da doutrina bíblica do batismo no Espírito Santo. Vocês estão aí, né, gente? Amém. Então vamos lá em Atos capítulo 1:8. Eu gosto muito dos dois tratados de Lucas. Quando vocês forem ler Lucas, não leem só o Evangelho.
segundo Lucas, lê o livro de Atos também. O livro de Atos é a continuação do Evangelho. É a continuação. É como se você fosse comprar um tratado teológico e tivesse volume 1 e volume 2. Então, é isso. Evangelho e o livro de Atos. Esse texto aí é tremendo. Olha o texto. O que está escrito aí? Hã? Quem pode ler para nós? Onde estão os pregadores aqui, seminadianos? Vamos lá. Pode ler então. Lê aí. Mas recebei o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e sereis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Olha só, vocês já sabem que tem uma palavra-chave aí, não tem? Antes. Virtude. No grego é o quê? Dinamis. É a palavra grega que dá origem de dinamite. Que é o quê? Bomba. Explosão. Quando Jesus diz assim, ó, recebereis virtude, ele está dizendo, vocês receberão uma dinamite do Espírito. Glória a Deus. Dinamite do Espírito. Para receber essa dinamite, é obrigatório que já tenha o fruto do Espírito. Para receber essa dinamite, é obrigatório que já tenha nascido de novo. Para receber essa dinamite, é obrigatório que já tenha sido regenerado pelo Espírito. É ordem cronológica. Não se trata de lapso, se trata de ordem. Pode ser que a pessoa se converteu hoje, nasceu hoje em Cristo e imediatamente é batizado no Espírito. Ok? Mas antes tem que nascer de novo. Ok? Se a pessoa não nasceu de novo e diz que foi batizado no Espírito Santo, é qualquer outra coisa. É feitiçaria, é esquizofrenia, é qualquer outra coisa. Mas não é o batismo no Espírito. Porque tem que nascer de novo. Ok? Agora, uma coisa que nós precisamos corrigir, porque isso é muito, sabe, infelizmente acontece muito em lugares onde é desprovido de ensinamento doutrinário. Muitos que não são batizados no Espírito Santo são tratados como crentes de segunda categoria. Isso é antibíblico. Isso é antibíblico. Porque o objetivo e o propósito de cada um deles são distintos. Não são divergentes, mas são distintos. Ok, queridos? Então, quando eles receberam a dinamite, dunamis, e é interessante que o versículo 8 do capítulo 1 de Atos, ele é o eixo de todo o livro de Atos. Ele é o eixo, né? Vocês serão minhas testemunhas. Vocês serão minhas testemunhas como? Partícipes do poder de Cristo. Compreenderam o que eu disse? Partícipes. Em que sentido? Vocês não serão apenas contador de história de Cristo. Oh, Jesus morreu na cruz para salvar vocês do pecado. Jesus morreu na cruz para curar suas feridas. Não, ele está falando assim, ó, primeiro vocês receberão poder. E depois vocês serão minhas testemunhas. Para que vocês possam, através desse poder, sendo testemunhas, na onde vocês estiverem, Cristo for representado por vocês na prática, não só em palavras. E aí é o que ele disse lá em Marcos, o Evangelho da Prática. Em meu nome vocês o quê? Curai os enfermos e expulsai os demônios. Amém, queridos? Amém. Curai os enfermos e expulsai os demônios. E aí, nós vamos entrar em algumas questões interessantes aqui agora. Talvez eu possa ser chamado de um pentecostal radical. Aqueles que são mais próximos de mim, até me chamaram já de pentecostal radical. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, eu vou afirmar algo para vocês. Uma igreja
que não manifesta o poder de Deus é uma igreja incompleta. É uma igreja incompleta. Porque o poder de Deus foi dado a nós para que as grandezas de Deus sejam manifestas. Amém? Vocês acreditam assim? E aí, quando nós vamos ler o livro de Atos, nós temos referência. Esse slide eu vou enviar para vocês depois. Quando nós vamos ler essas referências, você vai ver que em outras ocasiões depois, onde houve o derramamento do Espírito, foi para esse fim, para esse propósito. Ok? Agora, vamos tratar um pouco sobre a questão. E agora vai entrar um termo mais exaustivo, eu quero que vocês fiquem atentos. Quem tiver com sono, pega um café, sabe? Se eu ver alguém cochilando, eu vou dar um grito aí. Que eu vou estar em termos um pouco mais técnicos, mas eu preciso. Mas eu vou explicar. Nós podemos entender a linguagem de Deus. Deus é humano? Não. Portanto, se Deus não é humano, a linguagem dele é humana? Não. Se Deus não é humano e a sua linguagem não é humana, como nós, seres humanos limitados, cheios de vulnerabilidades, fragilidades, podemos compreender a linguagem de Deus? Impossível. Impossível. A linguagem de Deus está fora da nossa, olha o que eu vou dizer, lógica. O que é lógica? Anotem isso, porque isso aqui é importante. Anotem isso aí, escrevam isso. A lógica é tudo aquilo que eu posso compreender. É tudo aquilo que eu posso compreender e pode ser explicado. E pode ser explicado. Por exemplo, existem coisas, queridos, que, por mais que é complexo para mim e para você, é perfeitamente entendível. Há coisas que são complexas, sim ou não? Sim. Às vezes está fora naquele momento, etc., do meu entendimento. E eu talvez com um pouco mais de esforço, com um pouco mais de busca, eu vou entender. Mas ainda assim, eu consigo compreender. Por exemplo, o infinito. Por mais que seja inalcançável por um ser limitado como eu e você, ele é lógico. Ele é complexo, inalcançável, mas ele está dentro de uma lógica. Compreendem isso ou não? Sim. Perfeito. O universo, por mais que continue em expansão, segundo a ciência e a física quântica, por mais que existe algo inalcançável, é lógico, é perfeitamente lógico, porque ele tem ordem. Quem compreendeu o que eu estou falando? Sim. Perfeito. Isso aí é lógica. Agora, a linguagem de Deus é ilógico. Não pode ser decifrado, não pode ser compreendido, não pode ser estudado. Por quê? Porque a linguagem de Deus está fora daquilo que nós chamamos de existência. Então, olha só, quando você vai para a internet hoje e você pesquisa lá o globo terra segundo as óticas e as lentes da NASA, você vê que vai afastando o globo terra das óticas e vai se tornando um grãozinho ínfimo no meio desse espaço grande, sim ou não? E aí a gente começa a pensar, puxa vida, como Deus, sendo tão grande, tão extraordinário, amou a mim e a você que mora dentro desse grãozinho de areia que está no meio desse espaço gigante. Esse universo que existe milhões e milhões de galáxias, existe. E Deus está fora disso. O que eu vou dizer agora pode parecer um pouco complexo, mas você vai entender depois ou agora também.
Deus não está dentro do espaço e do tempo. Não está. Correto? Deus não está dentro do espaço e do tempo. Ponto final. E se Deus não está dentro do espaço e do tempo, como nós, seres que um chikungunya já derruba, pode tentar explicar esse mistério? Jamais. E aí é onde que nós vemos que Deus, entendendo a nossa limitação, entendendo a nossa ignorância, Ele vem e se revela. Portanto, Ele se revela na nossa língua. Ele se revela na nossa língua. Por isso, quando você olha na Bíblia e você vê a linguagem antropomórfica de Deus, e vocês já aprenderam isso, e a mão de Deus veio sobre mim, e os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. É uma linguagem que a Bíblia utiliza, uma linguagem de coisas humanas relacionada a Deus, né? E aí quando você vê isso, é uma forma de nós entendermos a linguagem de Deus. E aí, pessoal, o que é teologia? A teologia não é doutrina. A teologia é uma ciência humana que estuda Deus de baixo para cima. Ponto. E aí eu vou usar esse termo agora e vou explicar o termo. Não tenho receio nenhum de usar termos chatos, porque eu quero que enriqueça o vocabulário. A teologia é a via catafática. Meu Deus, o que é isso, professor? Vamos lá, todo mundo junto, vamos falar esse negócio aqui, vamos lá? 3, 2, 1, é o que, queridos? Via catafática. Do quê? Do conhecimento humano de Deus. O que é catafático? Os veteranos já sabem. Catafático é aquilo que é explicável, né, pastor Divino? É aquilo que já está sistematizado. Por exemplo, quando você estuda Trindade, é um mistério, é ou não é? Quem é da Assembleiano da IBD aí, viu que esse trimestre de Trindade deu pano para manga muita gente aí. Mas enfim, aí tem uns que usam o exemplo do ovo e tanta coisa para explicar a Trindade. Mas na verdade alguém explica a Trindade? Impossível. Então a gente só consegue explicar a Trindade baseado naquilo que o nosso conhecimento humano é limitado. Isso é catafático. Milagre, por exemplo, o Adriano é cego e de nascença e de repente Deus faz um milagre aqui, ele é curado. E não é só curado não, nasce globo ocular, tudo. E começa a enxergar. E detalhe, ele começa a enxergar e não é daltônico. Ele enxerga cores. Isso é um milagre, é ou não é? Milagre. A materialização do milagre é catafático. Por quê? Porque é material, todo mundo está vendo, ó, tem olhos e ele está enxergando. Agora, o mecanismo desse milagre não é catafático, porque ninguém consegue explicar. É apofático. Então, catafático é aquilo que explica. Você que estudou no seminário, vamos estudar tal matéria, tal lá o livro, né, com os tópicos, já está sistematizado. Isso é catafático. Agora, apofático é o seguinte, não tem como explicar, a gente crê por fé. Ponto final. É isso. Eu sei que é real, é verdadeiro, é legítimo, mas não tem como explicar. É por quê, gente? Por fé. Então a teologia, atenção no que eu vou dizer. Diga comigo, teologia não é doutrina. Teologia não é doutrina. Não é doutrina, é ciência. É ciência. E a ciência, ela é humana. Ok? Então a teologia é a maneira humana que nós passamos a estudar e conhecer de forma humana a Deus. É o ser humano olhando para o alto e conhecendo Deus de baixo para cima. E conhecendo Deus de baixo para cima, dá para entender tudo? Dá para conhecer tudo? Por isso que alguém não crê
Olha onde que eu estou criando os fundamentos, atenção, os pressupostos para chegar naquilo que de fato é o batismo no Espírito Santo. Por isso que alguém que não consegue entender isso, ele só consegue crer naquilo que é racionalmente explicável. E aí entra naquilo que nós chamamos de teologia racional. O que é teologia racional? E eu falo isso com muito respeito e profundo respeito. A teologia racional é a teologia reformada, no sentido geral de ser. Por quê? Vamos entender o chão da teologia reformada? Eu entendo que ela foi um tipo de avivamento. Por quê? Porque numa era em que a igreja institucional estava mergulhada na apostasia e etc, etc, você já conhece a reforma, ela surgiu como um protesto, sim ou não? Portanto, ela surge a partir de um contexto do iluminismo também. E, de certo modo, o iluminismo, que é a volta da racionalidade, do homem agora buscando a ciência sem os moldes da religiosidade, ela vai, de um certo modo, influenciar o pensamento teológico. E é aqui que está o problema. Quando ela vai influenciar o pensamento teológico, os reformados tratam de tudo. Eles tratam da doutrina de Cristo, eles tratam da doutrina da salvação, perfeito, tratam da doutrina da justificação, da igreja, só que quando chega na parte do Espírito Santo, eles se empobrecem. Por quê? Porque quando se trata do Espírito Santo, sincroniza a via catafática e a via pofática de entender as coisas do Espírito. Ou seja, estudar o Espírito Santo ou falar sobre o Espírito Santo não dá para estudá-lo somente naquilo que é compreendível, naquilo que é inteligível, naquilo que eu posso conhecer. Estudar o Espírito Santo, eu preciso me encurvar, me inclinar àquilo que é mistério. Porque o Espírito Santo, a obra do Espírito Santo, as manifestações do Espírito Santo é mistério. Então, teologia é a via catafática do conhecimento humano de Deus. E agora a revelação? É a maneira como Deus se permite ser conhecido e detalhe. Como Deus sabe que você é extremamente limitada, como Deus sabe que você é extremamente limitado e cada pessoa tem um limite, tem uma linguagem, Ele se revela em cada época, naquela linguagem, naquele contexto. Vou dar um exemplo para vocês. Quem já leu o Pentateuco aí? No Pentateuco tem um grande tabernáculo, sim ou não? No tabernáculo tem 6 objetos, sim ou não? Nos objetos, cada um deles não representa a pessoa de Cristo? Sim. O tabernáculo não representa a pessoa de Cristo? Quando você e eu foi aprender a ler, como que você começou a aprender a ler? Chegou lá, apareceu a primeira letra e você teve que descobrir qual o som daquela letra? Não. Colocaram o sinal de uma figurinha junto com a letra, não é? V, colocaram uma vaquinha, sim ou não? B, colocaram uma figurinha de boi. E aí você, com as imagens, você aprendeu a expressar, a ler as palavras. Observe o que eu vou falar. Deus, entendendo a ignorância da humanidade quanto a Ele, porque o pecado zerou o conhecimento do homem de Deus. Entendeu? O homem perfeito conhecia o Deus pleno, mas o pecado zerou. Então Deus agora tem que reensinar, Ele tem que se revelar. Só que aí é o seguinte, Deus vai se revelar de forma plena a uma humanidade que não está pronta para entender a sua linguagem? Então você vai ver as figuras de linguagem no Antigo Testamento. Então o tabernáculo, os objetos que vão simbolizando, que tem uma figura de linguagem que vai apontando para uma pessoa. E eles vão amadurecendo esse conhecimento do Cristo, do Messias, do Deus que vai se revelando. E cada passo, ele vai cada vez mais aumentando o nível da revelação, até que chega de fato na encarnação de Cristo.
Correto, queridos? Perfeito. É isso que se trata de revelação. Agora, temos a revelação plena? Sim, porque Cristo já se revelou, o Verbo de Deus, que é a sua palavra, já se revelou, e agora nós, iluminados pelo Espírito, pregamos a revelação. Qual é a revelação? Cristo. Sim ou não? Sim. Mas olha só, Adriano, existe ateu que tem Bíblia em casa? Sim. Tem pessoas que é da igreja satânica que tem Bíblia em casa? Sim. Pois é. Se ele tem, ele lê, né? Por que não se converte? Porque todo mundo pode ter a Bíblia. E aí teve um pastor que, lendo o Tratado de Teologia Sistemática, ele relembrou a frase que eu reproduzi de uma pessoa desconhecida. Ela aberta é a palavra de Deus, ela fechada é a palavra de Deus, ela sendo pregada é a palavra de Deus, não sendo pregada é a palavra de Deus. Portanto, para compreender essa palavra, tem que ser iluminado pelo Espírito. Não adianta você ter canudos e mais canudos, diplomas e mais diplomas, se não tiver iluminação do Espírito, o texto não faz sentido. Nada faz sentido. E tudo que a pessoa vai entender é sempre naquilo que é material ou natural das coisas. Compreende isso? Mas quando há uma iluminação do Espírito, se compreende a revelação. Agora eu te digo para vocês, se para ser iluminado pelo Espírito, tem que crer, porque é um ato de fé, diga a vocês, isso é sobrenatural ou não é? É sobrenatural. A obra da iluminação do Espírito é sobrenatural. E através de nós sermos iluminados pelo Espírito, lendo a palavra, entendemos a linguagem de Deus. Vou traduzir para vocês. A Bíblia é a linguagem de Deus descodificada. Mas para entender esse código, tem que ser pelo Espírito Santo. Pode ter 30 versões em casa. Pode ser PhD em teologia. Mas para entender esse código, tem que ser pelo Espírito Santo. Amém, queridos? Amém. Vocês estão aí, gente? Amém. Quem entende a linguagem de Deus? Então nós vamos dar uma pausa para o café. Vocês... 10 minutos? Sim. 10 minutos? Ok. Agora é 9h20, 9h30 já retornamos. Rapidinho, já está disponível, vocês podem lá tomar um café.